Técnicos do mundo todo são elogiados por adotar o decantado, ofensivo e plasticamente agradável aos olhos de grande parte de público e crítica jogo de posição. Mas por que é tão difícil aplicar a estratégia no futebol brasileiro? Por que há tanta resistência de alguns torcedores em abraçar a ideia? E por que seus inúmeros conceitos muitas vezes são incompreendidos pela maioria das pessoas? Para começar, vamos definir o que é o jogo de posição de uma vez por todas. Trata-se da organização coletiva, onde a troca de passes leva a bola até os jogadores e não o contrário, visando criar maior entrosamento das peças através da automatização dos movimentos e da criação de conhecimento prévio quanto à localização dos companheiros de uma equipe, assim como armadilhas para o adversário, gerando vantagens táticas. Isto significa que a distribuição das peças é pré-determinada e cujas movimentações obedecem a 3 perguntas. 1. Onde está a bola? 2. Onde estão os companheiros? E 3. Onde estão os adversários? Muitos conceitos estão incluídos no jogo de posição e caracterizam diversas tendências do futebol moderno. Dá para dizer que o Barcelona de Pep Guardiola, especialmente na temporada 2010-2011, foi um divisor de águas quanto a como se pensar futebol dali para frente. Muitas equipes começaram a ser moldadas tendo aquele time como exemplo a ser seguido ou anulado. Entre os exemplos, conceitos como a amplitude e profundidade são importantíssimos para espalhar mais o adversário e gerar espaços em zonas estratégicas. Ou seja, trazer o adversário para o ponto X e atacá-lo no ponto Y. Atraindo para um dos lados e virando o jogo para o outro. Atraindo para trás e gerando espaços nas costas. Espaçando as linhas e criando espaços entre os marcadores. Afunilando a marcação para criar espaços nas pontas, entre vários outros. Conceitos como homem livre, triangulações e terceiro homem fazem fundamentalmente parte desta estratégia. Todos estes têm em comum fatores como quantas opções para passar a bola um jogador tem, qual delas é a melhor opção, qual delas está melhor posicionada para dar prosseguimento à jogada. E com posicionamento deve ser considerado também tanto a região do campo em que o jogador se encontra, quanto a posição corporal desse atleta. Falando nisso, a posse de bola é um meio para desorganizar a marcação dos adversários e também se defender, já que se você tem a bola, não pode sofrer gols. Ou seja, ter maior posse de bola que o adversário não é o objetivo final do jogo de posição. É uma das ferramentas para executá-lo com maior êxito. O mais importante é que é preciso saber discernir o momento de passar a bola e o momento de conduzir. E aqui vai uma informação importante. A tomada de decisão é absolutamente responsabilidade do jogador e é um elemento fundamental para definirmos se este é inteligente o bastante para compreender a dinâmica que este tipo de jogo demanda. Quando uma equipe tem a posse de bola, existem 3 tipos de jogadores. Os atuantes, que são os que têm a bola nos pés, os próximos, aqueles que geram a linha de passe mais curta, e os distantes, aqueles que mantêm adversários preocupados com seu posicionamento mais aberto, gerando amplitude, ou mais avançado, gerando profundidade, possibilitando inversões de jogadas e passes mais agudos. É sempre importante lembrar que tática não é estática. Os jogadores se movimentam de acordo com a fase do jogo e as ações dos adversários. Os times possuem variações e os jogadores precisam ter boa leitura para executar os deslocamentos certos em momentos corretos. Outro intuito do jogo de posição é o de criar superioridades, seja ela numérica, posicional ou qualitativa. Um dos artifícios para tanto é a compactação do time para facilitar transições defensivas como o pressing e ofensivas como o contra-ataque. A forma que você ataca influi diretamente na forma que você defende e vice-versa. E por que não tem dado certo no Brasil? Primeiramente, por conta da pressão por resultados a curto prazo, fator que atrapalha muito em um país com um calendário apertado e acúmulo de jogos, mas principalmente devido à incompreensão de alguns jogadores por um jogo com tantos conceitos teóricos,
Não são quaisquer atletas capazes de assimilar, aprender e aplicar tantas regras de um estilo de jogo tão complicado. Fator que pode resultar na falta de material humano adequado para que os técnicos implementem tal filosofia, em um país onde a cultura de jogo é predominantemente instintiva. Nenhuma criança tem o sonho de se tornar jogador de futebol para cumprir funções táticas, guardar posição ou jogar sem a bola. A tendência do jogador brasileiro é se posicionar no setor da bola e ir até a região onde ela se encontra. Ter a bola nos pés é o grande prazer em jogar futebol. Mas em um jogo onde você passa em média 2 minutos tocando a bola e tendo ações diretas com a mesma, é muito mais importante o que você faz e para onde você corre durante os outros 88 minutos onde você não a toca. E esta é a grande dificuldade em implementar a cultura do jogo de posição no Brasil. Também é importante considerar o fato de que alguns jogadores não têm características para praticá-lo. Uns demoram mais que outros para aprendê-lo por completo. Às vezes, demora mais de uma temporada inteira para que determinados times tenham domínio sobre esta estratégia. Com tudo isto, chegamos à conclusão de que o jogo de posição possui muitos conceitos para serem assimilados a curto prazo. Portanto, demandam muito treino e repetição para gerar entrosamento e automatização. E todos os fatores anteriormente citados atrapalham para a compreensão da maior parte dos conceitos, tanto para quem joga quanto para quem torce. Sendo assim, tempo e paciência são as palavras de ordem. 2 artigos de luxo em uma cultura onde perder partidas em sequência pode colocar o trabalho de um treinador em xeque. Enquanto o tempo necessário para o sucesso da aplicação passa, jogos acontecem e é mais importante para o clube obter resultados do que desempenho. Embora o trabalho do técnico tenha mais a ver com a garantia do segundo do que do primeiro. O ideal para quem quer aplicar a filosofia do jogo de posição dentro de um clube seja a implementação da mesma desde as categorias de base, para que o elenco tenha jogadores cada vez mais acostumados para desempenhá-la e evitar que altos gastos sejam necessários para obter um grupo apto para praticar o vistoso, porém complicado estilo de jogo. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!